Paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz. Neste canal temos vídeos de dicas de leitura, estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos apresentando esta obra, História do Cristianismo, do Dr. Russell Shelley, da Thomas Nelson Brasil. Então, irmãos, estamos aqui com a História do Cristianismo, do Dr. Bruce L. Shelley, da Thomas Nelson Brasil. Uma história do cristianismo, para você aí que está estudando sobre a história da igreja. Esse livro aqui, ó, capa dura, de aproximadamente 560, deixa eu ver aqui mais precisamente, 557 páginas, páginas amarelas, boa para leitura, também aí uma letra confortável. Estou gostando muito. Já estou aí no finalzinho desse livro aí. Esse livro começa a contar a história desde ali da igreja primitiva. Aqui, ó, o primeiro tópico, época de Jesus e dos apóstolos, de 6 a.C. a 70. Você pode dar uma parada aí, ó. É dividida entre as eras da igreja. Depois veio a época do cristianismo católico, de 70 a 312. Depois a época do Império Romano, de 312 a 590, que ele conta a história, que a gente sabe que a igreja era católica porque era uma só. Depois ela veio se dividir entre a igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja oriental, ela fez parte do Império Romano, ali a partir do ano 312 a 590. E a igreja oriental se tornou a igreja ortodoxa. Então foi a primeira divisão da igreja. E a igreja católica apostólica romana, como ela se tornou a religião oficial do Império Romano, ela teve aí muita ajuda dos imperadores, por isso ela cresceu tanto e ela chegou a um tempo da sua história de ela mesma ser uma igreja aí que dominou o mundo. Ela colocava reis, ela tirava reis, os reis precisavam da sua bênção, da bênção papal para ser rei. E aí daquele que se levantasse na época contra a igreja apostólica romana. A Idade Média, 590 a 1517. Cada artigo desse aqui é maravilhoso. Não são assim uns artigos muito grandes, mas traz um aprofundamento na história, na teologia. A gente compreende melhor a história da igreja. Então, se você quiser aí aprender a história da igreja, um livro muito bom aí para iniciantes, História do Cristianismo. A sua mente abre ali da história da igreja. A época da Reforma, de 1517 a 1648, fala sobre Lutero, Calvino, todos os reformadores. A época da razão e dos avivamentos, de 1648 a 1789, busca da razão, os pietistas, Wesley e o metodotismo, o grande despertar, que a própria igreja da reforma e depois a igreja reformada, ela caiu ali, muito se envolvendo com política e tentando fazer parte da sociedade. Ela acabou ali se tornando uma igreja morta, né? Então teve que ter alguns avivamentos, e através do metodotismo e o Wesley teve esse começo de grandes avivamentos. Depois a época do progresso, de 1789 a 1914, o catolicismo na época do progresso, a Inglaterra do século XIX, as missões protestantes, uma América cristã, o liberalismo protestante e uma crise social. Então ele não tapa nada, ele mostra as crises que o cristianismo teve. Época das ideologias, de 1914 a 1989. Grafite, um muro de vergonha, imigrantes sem raiz e uma sociedade enferma.
Novos Credos para o Café da Manhã, que ele fala sobre o movimento pentecostal e o movimento carismático da Igreja Católica. O Remédio da Misericórdia, o Catolicismo Romano e o Vaticano II. E o último tópico, Época da Expansão e Remanejamento Global, de 1900 e diante, o Cristianismo no Ocidente, Declínio e Reconstrução, Mudança para o Sul Global, o que é o novo cristianismo, Janelas para o mundo cristão, lugares e pessoas de fé. Então ele traz aqui algumas pequenas biografias de lugares e pessoas de fé. Depois tem o epílogo, referências bibliográficas. Também tem uma lista de papas de Leão I ao atual, um índice onomástico, um índice de movimentos históricos e índice de acontecimentos históricos. Vou mostrar para os irmãos aqui. O índice de acontecimentos históricos. Depois nós temos aqui a história do cristianismo, um índice para você achar mais fácil quando você for pesquisar. Também nós temos aqui o índice onomático. Depois nós temos aqui a história do cristianismo, aqui no final, que é a lista de papas de Leão I ao atual. Então tá aqui. A Igreja Católica Romana registra 48 papas antes de Leão I, mas aqui só começou a contar de Leão I até o último, 2013, Papa Francisco. A data que ele entrou como Papa e a data de quando ele saiu. Vou colocar aqui bem perto para os irmãos verem. Então uma obra aí que eu indico, muito maravilhosa essa obra. Ela já está em sua 4ª edição nos Estados Unidos. História do cristianismo tornou-se a principal escolha de leigos e líderes religiosos, inclusive sendo utilizado como texto base em diversas salas de aula. De maneira clara e organizada, o Dr. Bruce Shelley apresenta nesse grande clássico a trajetória da Igreja Cristã para os leitores de hoje, usando como pano de fundo a vida de personagens importantes, suas motivações, as questões com as quais tiveram de lidar, as decisões que tomaram. O resultado é a história que se lê como uma história, quase tão dramática e emocionante como um romance. Então, como eu digo aqui, é muito fácil a leitura desse livro sobre a história, porque é um livro que ele escreveu muito bem, que, como diz aqui, parece que você está lendo uma história em um romance. No entanto, não há ficção aqui, mas um trabalho minuciosamente pesquisado e cuidadosamente elaborado por Shelley com precisão histórica. Essa obra, baseada na nova edição revisada e expandida, relata a história do cristianismo até o século XXI, dividindo em 9 grandes épocas: época de Jesus e dos apóstolos, época do cristianismo católico, época do Império Romano Cristão, Idade Média Cristã, época da Reforma, época da Razão e dos Avivamentos, época do Progresso, época das ideologias, época de expansão e remanejamento global. A popularidade contínua desse livro comprova o sucesso da realização do seu propósito de tornar a história da Igreja clara, inesquecível e acessível para todos os leitores. Os recursos inclusos nessa obra: relatos claros de grandes nomes da história do cristianismo, explicações concisas de movimentos-chave, desenvolvimento contemporâneo relacionado à sua propagação do Evangelho e à explosão do cristianismo no sul global. Então esta obra é maravilhosa, História do Cristianismo, de Bruce Shelley, da editora Thomas Nelson Brasil. Então esse foi o nosso livro, nossa dica de hoje de leitura, essa maravilhosa obra. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo
Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, o seu like, e se você quiser ajudar esse canal, você pode ajudar aí com mais ou menos R$2, para que a gente possa aí trazer mais obras para esse canal, para a sua edificação. Então eu agradeço muito por você ter assistido este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.